Luzes, câmera, ação. Oi, turma, eu sou o professor Souto. Vamos falar de progressão aritmética, que é a aritmética é o seguinte, daqui. Progressão aritmética. Aí você pensa numa sequência. Vamos supor que eu tenho o número 1. E sempre separado por ponto e vírgula para não confundir com a situação de colocar 1,5 e você achar que são dois elementos, né? Por exemplo. Então eu tenho, vamos dar um exemplo aqui, o 1, o 2, 3, 4 e assim por diante. Certo? Aqui uma sequência. E posso colocar o último aqui como sendo 10, vai? 10. Tá? O que você precisa saber aqui que é importantíssimo? Você precisa saber o seguinte, ó. Que essa é uma PA. Como é que eu sei que isso daqui é uma PA? Deixa eu melhorar isso aqui. Como é que eu sei que essa é uma PA? O próximo elemento são elementos de uma sequência. O próximo elemento ele é previsível, né? Porque eu sei que ele está sempre somando uma unidade. Então, o elemento anterior, mais um, e assim sempre. E mantém essa soma 1. Esta soma 1 é chamado de razão da PA. Razão da PA. O primeiro elemento é considerado, a gente vai agora usar a nomenclatura. O primeiro elemento é o A1. O segundo elemento eu vou colocar como A2. O terceiro elemento eu vou colocar como A3 e assim por diante. Até o, entre aspas, não necessariamente, mas eu posso chamar de último elemento, é o enésimo elemento. Então, isso é importante você saber. O enésimo elemento. Que é o elemento como enésimo. Pode ser o 10º, pode ser o 50º, pode ser o elemento de ordem 400, que é quadringentésimo elemento, depois eu vou mostrar. É bom você saber os numerais ordinais, porque aqui nós temos os numerais cardinais e aqui os ordinais, que é ordem, né? Qual é o N é o posicionamento. Então, se eu tenho o A400, por exemplo, ele ocupa a quadringentésima posição. Se eu tenho o A3, ele ocupa a terceira posição. Né? Então, vamos colocar aqui, quadringentésima posição. Muito bem. E assim por diante. Então, você não pode confundir, claro que aqui eu dei um exemplo, você não pode confundir que o terceiro elemento vale 3, tá? Nada a ver. Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, uma outra PA, que nem eu vou apagar agora aqui os números, para mostrar para vocês. Uma outra PA. Turma, vamos supor uma PA que eu tenho aqui, uma razão, a razão igual a 4. Nós dizemos que essa PA, ela é estritamente crescente. Professor, e se fosse crescente somente? Crescente somente é o seguinte, existe a possibilidade de um elemento ser igual ao outro, por exemplo, 1. Mas isso aí não tem caída, é coisa muito rara. Então vamos entender o estritamente crescente e o estritamente decrescente. Não adianta querer também viajar na maionese que não vai cair, então não se preocupa muito. Aqui, ó, se a razão é 4, o elemento A2 vai valer 5, tá vendo? Então, o segundo elemento, este daqui é o índice, que eu digo que é o AI, né? O AI. O AI é, esse índice aqui é a posição. Então, o número 5 ocupa a segunda posição. E a razão é 4, porque eu vou sempre somando 4. Então, ficaria 9. 9 mais 4, 13. Não é assim?
17 e assim por diante. Então, vai até o AN, que é o enésimo termo. Aí ele vai perguntar para você, qual é o termo posicionado na quadringentésima posição? Qual é esse termo? O elemento... Então eu tenho lá um muro, vou construir um... Muro não digo, eu acho melhor um exemplo da árvore de Natal que eu faço. Você tem uma árvore de Natal com as lâmpadas, né? E o engenheiro construiu uma árvore de Natal lá num prédio. Ele pegou desde o térreo até o 20º andar do prédio. Aí eu quero saber quantas lâmpadas tem na linha 400, que aí você tem as linhas do posicionamento das lâmpadas. É assim que vai cair para você. Não vai cair assim. Ache o elemento A20, A400. Não é assim que cai, né? Tem lá uma situação problema, o cara construiu um muro com tijolos. Eu vou mostrar aqui para vocês verem. Então, primeira coisa que você tem que entender é a nomenclatura dos elementos, a razão, vou escrever aqui mais uma vez, a razão da PA, que é uma PA crescente. Se a razão fosse negativa, vamos colocar aqui um modelinho com razão negativa. Turma, aí eu tenho, por exemplo, agora uma PA estritamente decrescente, porque a razão é negativa. Se nós fizermos 1 menos 2, menos 1. Menos 1 menos 2, menos 3. Menos 3 menos 2, menos 5. Né? Muito bem. Aí o cara pede, o examinador vai pedir para você qual que seria a razão. Então vamos supor que eu não soubesse. Qual seria a razão dessa PA? O que você vai fazer? Você vai pegar o segundo termo menos o primeiro. Você vai pegar o terceiro menos o segundo. Você vai pegar o quarto menos o terceiro. Opa! O quarto menos o terceiro e assim por diante, tá? Antes, ó, o quarto menos o terceiro e assim vai. Continuando aqui. O que que acontece? Acontece agora, eu vou entrar, vou apagar isso aqui. Nós vamos calcular este daqui, que é chamado termo geral da PA. Termo geral da PA. E com certeza teremos exercícios nessa aula de aplicação. Turma, o termo geral da PA, antes de mais nada, para você que está começando, pensa o seguinte. Você tem aqui o primeiro elemento, que é o A1. O segundo elemento, que é o A2, e assim por diante. O terceiro elemento, que é o A3, não é assim? Repare que eu tenho uma ligação, né, entre um elemento e o outro, que é a soma da razão. Né? Então, o que acontece? Você começa a perceber aqui, deixa eu completar aqui com o A4. Opa, mudei de cor aqui. O A4, começa a perceber um negócio aqui, ó. Para eu sair do A1 e chegar no A4, eu passo quantas pontes? Imagina que isso daqui fosse um apoio. E essas setinhas aqui que eu desenhei, as pontes. Para eu sair do primeiro e chegar no segundo, eu passei por uma ponte. Para eu sair do primeiro e chegar no terceiro, eu passei por 2 pontes. Para eu chegar do primeiro para o quarto, eu passei por 3 pontes. Essas 3 pontes que eu estou dizendo são 3 vezes a razão. Então, se eu fosse, ó, aí eu vou somando a razão, né? Então, se eu fosse escrever, de maneira geral, o quarto termo, a partir do primeiro, eu faria mais 3 vezes a razão, não é? Se eu pegasse o terceiro a partir do primeiro, ó, eu saio da estação do metrô 1, vou para a estação 3, eu
eu fiz duas viagens, ó, passando por A2, passei pela estação 2. Então, do A3 para chegar no A3 a partir do A1, eu fiz duas viagens e teve uma parada na estação 2. Só para dizer que aqui é duas vezes a razão. Seguindo esta ordem, esta sequência, porque, para falar a verdade, o que é a matemática? A matemática é você enxergar um padrão de formação de uma coisa. Ou um padrão de movimentação, é padrão. Você está lá no mercado, você fala, mas qual é a prateleira do negócio? Vem depois do negócio? Tá? Existe um padrão de construção das coisas. A base da matemática é isso. Você quer aprender a gostar de matemática? Aí, quando eu vou criar um padrão geral, eu vou para o termo geral. E aí eu escrevo o quê? Duas formas tem. Primeiro, se eu vou escrever AN, que é o enésimo termo, que é um termo qualquer, eu vou escrever a partir do A1, quantas pontes eu tenho? Eu tenho sempre esse menos esse pontes, ó. 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. Então, eu escrevo simplesmente N menos 1 vezes a razão. E a razão é a ponte que eu estou falando. De maneira geral, esta é uma situação. A outra situação é um termo geral qualquer envolvendo não precisa necessariamente partir do primeiro. Eu prefiro colocar XY. Em alguns livros ele coloca MN, mas pode confundir. Então eu coloco XY. Nós teríamos. Agora veja bem, ó. Se eu for do segundo para o quarto, eu não passo por duas pontes? Então, o AX, ó, o AX é esse aqui. O AY é esse aqui. Então eu vou fazer X, você não passou por duas pontes? Vamos fazer, ó, 4 menos 2, não vai dar 2? Pode ver que para os outros números daria a mesma coisa. Então eu faria X menos Y vezes a razão, entendeu? Então essas são as duas formas consideradas. Então aqui é um termo qualquer da PA. Vou fazer um exercício agora envolvendo isso. Turma, aí o exercício de PA cai assim. Ele não vai falar para você que aquilo é uma PA, que não sei o quê. Não vai falar, a pergunta é simplesmente essa. Um jovem construiu uma árvore com lâmpadas colocadas desta forma aqui. Nós podemos, então, aí sim, né? Você vai criar aqui qual é o padrão de formação dessa árvore. Ele diz que o diâmetro da lâmpada mede 5 centímetros de cada lâmpada. São lâmpadas esféricas. Aí, o que você vai calcular a altura? O que é a altura? A altura é o lado perpendicular a uma base. Então, você tem aqui a base do triângulo. Ah, mas entrou em geometria? É assim. E eu vou associar aquela situação. Então, aqui eu vou colocar H, né, ó, vamos pôr para cá, a altura da árvore, que é o lado perpendicular ao que eu chamei de base. Aí ele diz que na base da árvore há 23 lâmpadas, todas idênticas. Qual é a altura da lâmpada? Primeiro eu preciso pensar, se aqui tem uma lâmpada, é 5 centímetros que eu vou considerar. Se aqui tem a segunda linha, mais 5 centímetros. Eu vou considerar primeiro esta linha. E a linha, ela tem uma posição. Aqui, por exemplo, essa seria a terceira linha. Então, qual é o problema de eu chamar esse de A3? Que é a terceira linha. Qual é o problema de eu chamar esse de A2? Então, nós temos que eu descobri a ferramenta matemática porque eu entendi o padrão de formação disso. É isso que você tem que começar a... Não
sei se essa... prestar atenção. Aí tem aqui, é essa aqui. Eu vou usar então, por que uma PA? Porque eu vi que ele sempre soma uma lâmpada. Então, da primeira linha para a segunda linha, eu somei uma lâmpada. Então, eu já sei que a razão é igual a 1. Eu já sei que o A1 é 1, que é uma lâmpada. O A2, ó, 2 lâmpadas e assim por diante. Né? Até, obviamente, o A23. E aqui coincidiu a posição com o valor numérico. Então, o A23 tem 23 lâmpadas. Mas aí o aluno fala, e se eu tivesse que achar qual a posição, né? Vamos supor que eu precisasse achar a posição, tá? Primeiro eu vou fazer uma continha, vou multiplicar, vou mudar a forma do exercício quando eu precisar saber quantas linhas tem aqui, porque aqui eu já sei quantas linhas, ficou fácil. Mas e se eu não soubesse? Como é que eu faria? Então é um segundo momento eu vou falar disso. Turma, se são 23 linhas, simplesmente a altura da árvore vai ser 23 vezes 5 centímetros. Não é? 5 centímetros lá? E aí você faz assim, ó, 23 vezes 5. Dá para fazer de cabeça, né? 5 vezes 20 vai dar 100. 3 vezes 5, 15, 115. Mas se você quiser usar esse algoritmo, é 3 vezes 5, 15, vão 1. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15, vão 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11, né? 115. Então eu tenho uma altura de 115 centímetros. Né? Então, se ele pedir em metro, você sabe que você tem que dividir por 100. Então, 1,15 metros é a altura desta árvore. Agora eu vou mudar os números, vou mudar aqui a razão, vou mudar tudo, para a gente ter que calcular o N. Quantas linhas tem essa árvore? Então eu vou apagar aqui só para você ver o modelo um pouco mais elaborado. Turma, agora é o mesmo problema. Ó, eu tenho aqui. Qual é a altura da árvore, sendo que na primeira linha eu tenho uma lâmpada, na segunda linha eu tenho 4 lâmpadas, e aí nós já definimos aqui a razão que é igual a 3, tá? E ele quer saber qual é a altura da árvore. Então o que eu preciso saber? Quantas linhas de 5 centímetros eu tenho? Ou seja, quantos elementos tem? Quantas linhas tem? Quantos elementos eu tenho? Elemento que eu falo é o AN, né, que é o termo geral. Então, eu faço que o termo geral, que seria da última linha, que é o AN. Então, mais uma vez, vamos devagar. O que eu preciso saber aqui? Preciso saber quantas vezes esta medida de 5 centímetros se repete. Então, o primeiro elemento, uma vez. Segundo elemento, A2, 2 vezes 5. Terceiro elemento, 3 vezes 5. Se eu souber quantas linhas tem, então o nosso objetivo é achar o valor de N. Quantas linhas tem, e aqui o N eu chamo de linha. Quantas linhas tem nessa árvore? Aí eu faço o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Meu objetivo é achar o N. Aqui, ó. O AN, ele disse que na última linha, ou na base da árvore, nós temos 598 lâmpadas. Então eu escrevo aqui, ó, AN. O A1 é 1, né? Mais N menos 1 vezes a razão. Opa, já vou pôr a razão. A razão vale 3, né? Então vamos já escrever aqui a razão. A razão vale 3.
Então eu faço como? Vou jogar esse número aqui, subtraindo do lado esquerdo. Por quê? Deixa eu apagar aqui. Porque aí eu isolo já direto e calculo N, né? Então, ó, 598 menos 1, 597. Tá? É igual a N menos 1 vezes 3. Repare que eu estou isolando totalmente, vou isolar totalmente o N. Primeiro eu isolo essa multiplicação jogando o 1 para lá subtraindo. Agora eu vou passar o 3 dividindo. Lembrem regras de divisibilidade? Vamos ver se o 597 dá para dividir por 3? 9 mais 5 dá 14. 14 mais 7 vai dar 21. O 21 é divisível por 3. Então, o 597 também será. Então, eu vou fazer 597 dividido por 3 é igual a N menos 1. Daqui, o 597 dividido por 3. Vamos fazer então? Vamos fazer junto. Lá na prova você vai ter que fazer assim. 597 dividido por 3. Aí eu faço 3 vezes 1, 3, dá resto 2, abaixo 9. 3 vezes 7, 3 vezes 8... Opa, vamos mudar aqui. 3 vezes 9, 27, né? Vamos pôr um 9 aqui. 3 vezes 9, 27, vai dar resto 2, abaixo 3 vezes 9. Então aqui vai dar 199 esse valor aqui, ó. 199. 199 igual a N menos 1. Na hora que eu passo 1 somando, o N é igual a 200. Então, nós temos uma árvore com 200 linhas. Logo, a altura desta árvore será 200 linhas, porque cada linha mede 2 centímetros, 5 centímetros, 200 vezes 5, que nós temos 1.000 centímetros. Ou melhor, 10 metros, dividindo por 100. Tá? Xambala, 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 e as estrelinhas. Xambala começa com S, né?